Graça e paz, irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, bom poder estar de novo com os irmãos aqui no culto vespertino para compartilhar um pouco da palavra de Deus para a nossa edificação nesta noite. Queridos, na última oportunidade em que estivemos aqui, nós iniciamos uma exposição dos 3 primeiros livros do livro do Apocalipse. Então, eu gostaria de convidar os irmãos agora para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus no livro da revelação de Jesus Cristo, no livro do Apocalipse. Esse é o último livro, não apenas do Novo Testamento, como também de toda a Bíblia, toda a Escritura. Na última oportunidade, nós meditamos do versículo 1 até o versículo 8, e agora vamos observar do versículo 9 até o versículo de número 20. Então, abra, por gentileza, a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20. Algumas semanas atrás, nós estávamos ministrando uma das aulas no discipulado da nossa amiga Silvia, ali, e ela compartilhou sobre o seu desejo de entender o Apocalipse, né? E eu já havia iniciado a exposição, então, pelo menos os 3 primeiros capítulos nós vamos tentar entender ao longo dos próximos meses. Apocalipse 1, de 9 a 20. Todos os irmãos encontraram? Amém? Eu farei a leitura, peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, depois nós vamos orar e assim proceder com a exposição, retirando algumas lições para a nossa vida. Assim diz a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar, irmãos? Curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor Deus nesse momento. Pai, nosso bendito Deus, nós queremos nesse instante suplicar ao Pai a Tua assistência. Nós estamos em ajuntamento solene, nós estamos, ó Deus, reunidos e na presença do Senhor, na mediação de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Esse encontro, ó Deus, acontece na dinâmica de um diálogo, em que o Senhor nos convoca e nós respondemos, e chega um momento em que o Senhor, de maneira mais detida, fala conosco. Esse é o momento da pregação. Assim, ó Deus, nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra, palavra que o Senhor inspirou e moveu homens santos, os profetas e apóstolos, a registrarem aquilo que o Senhor lhes revelou. Que o sentido das palavras da Escritura, portanto, ó Deus, fiquem claros para nós e, principalmente, causem efeito em nós. Façam, ó Deus, com que nós moldemos e mudemos a nossa maneira de ser para viver de acordo com o Teu inteiro agrado.
Essa é a nossa oração. Abençoa o pregador. Dá, ó Deus, que ele seja fiel e comprometido, ó Deus, com a palavra do Senhor, a qual ele deve expor. E também o teu povo, que ele receba, ó Deus, com coração obediente, com mente atenta àquilo que o Senhor tem a falar nesse dia. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, existem algumas pessoas que são contrárias à celebração do Natal e da Páscoa. Alguns cristãos reformados, muitos deles, são contrários, dizem que nós não devemos comemorar nem o Natal e nem a Páscoa, nem o nascimento de Jesus, nem tampouco a sua morte e a sua ressurreição em um feriado anual. E um dos argumentos que esses irmãos muitas vezes vão usar é a de que nós não devemos ter na nossa mente uma imagem falsa de Jesus Cristo. Então, algumas pessoas vão dizer que nós não devemos comemorar o Natal, porque o Natal aconteceu apenas uma vez. Jesus foi uma criança, nasceu, mas ele não é mais hoje em dia uma criança em um presépio. Por isso, nós não devemos rememorar essa imagem. E alguns vão dizer também que nós não devemos comemorar a crucificação de Jesus Cristo na sexta-feira chamada Santa, porque Jesus Cristo não está mais pregado em uma cruz. E, meus irmãos, por mais que nós discordemos disso, porque nós devemos sim comemorar os eventos da vida de Jesus Cristo, tanto é que eles são registrados na Bíblia para que nós nos lembremos deles. Mas, queridos, de fato é verdade que nós devemos estar atentos para não termos uma imagem falsa de Jesus Cristo. Nós comemoramos o Natal, mas Jesus não é mais uma criança. Nós comemoramos a crucificação de Jesus, mas ele não está mais pregado em uma cruz. Nós comemoramos até a sua ressurreição, mas ele não está mais, domingo após domingo, ressuscitando. Nós devemos, irmãos, de fato, ter uma visão correta sobre como Jesus Cristo é hoje em dia. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, de certa maneira, toca nesse ponto. Ele fala acerca da necessidade que a igreja tem de ter uma correta visão acerca de Jesus Cristo hoje. Esse texto ele vem logo depois do prólogo do livro do Apocalipse, o texto que nós expusemos na última oportunidade em que estivemos aqui com os irmãos. Os versículos de 1 a 8, peço que você preste atenção à estrutura do texto, trazem o prólogo do livro. E aqui nós temos João, agora, a partir do versículo 9, explicando de maneira mais detalhada as circunstâncias em que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Esse texto também, meus irmãos, é o início da primeira visão do livro do Apocalipse. Na última oportunidade que estivemos aqui, nós explicamos que o livro de Apocalipse ele pode ser entendido em torno de 7 visões. Os 22 capítulos registram 7 visões subsequentes. E a primeira visão começa, ela não é apenas o texto que nós lemos, mas ela começa exatamente aqui e vai até o final do capítulo 3. A primeira visão do livro do Apocalipse é a visão de Jesus Cristo glorificado, e nos capítulos 2 e 3, a visão de cada castiçal, a visão de cada candelabro que João vê juntamente com Jesus Cristo. Ele diz aí nos versículos de 9 a 11, as circunstâncias em que ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Atenção para o texto, versículo 9. João diz que estava na ilha de Patmos. Patmos, irmãos, era uma pequena ilha, tá certo? Uma ilha muito pequena, que ficava perto da cidade de Éfeso, perto também da cidade de Mileto, e era uma prisão. Quando João diz aqui que ele estava na ilha de Patmos, ele quer dizer que ele estava preso. O Império Romano, no final do século I, principalmente o imperador chamado Domiciano, ele utilizava essa ilha para exilar, para deportar inimigos políticos. João, ele não nos diz exatamente por que ele estava nesse lugar, a não ser quando ele diz aí que ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós devemos entender, provavelmente, que João estava sendo, então, perseguido pelo Império Romano, também, muito possivelmente, pelos judeus, porque ele pregou apenas um Deus e o seu Filho, Jesus Cristo, como sendo o Messias. E por isso ele foi deportado, preso naquela ilha. E é quando João, no final do século I, estava preso, exilado na ilha de Patmos, que ele recebe as revelações do Apocalipse.
Ele diz que isso aconteceu no dia do Senhor. Olha o versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor aqui, queridos, é uma designação que os cristãos, por esse tempo, já usavam para falar do domingo, como sendo o dia de Jesus Cristo, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Nesse dia, João veio a se encontrar em espírito. Versículo 10, achei-me em espírito. A ideia é de que João estava, talvez, meditando na palavra de Deus nesse dia, até um momento em que o seu espírito saiu do seu corpo. Esse é o sentido da expressão em espírito. Ele desencarnou, ele passou a ter uma visão fora do corpo. A experiência de percepção consciente de João fora do corpo aqui é iniciada por um som que ele ouve. Atente ainda para o versículo 10. Ouvi por detrás de mim um grande voz como de trombeta. Perceba que ele ouve um som que ele localiza como estando atrás de si, e esse som era ao mesmo tempo uma voz humana, alguém falava com ele, mas também tinha o aspecto de uma trombeta, de uma grande trombeta, é o que ele diz. Meus irmãos, isso é bastante significativo e simbólico, porque muitas vezes no Antigo Testamento, quando Deus falou com o seu povo, trombetas foram ouvidas. Por exemplo, lá em Êxodo capítulos 19 e 20, quando Deus entrega a lei, os 10 mandamentos a Israel no Monte Sinai, o texto diz que trombetas foram ouvidas. E essa voz, ela diz a João que aquilo que ele visse, ele deveria registrar em livro, ainda versículo 10. Só uma nota aqui de curiosidade, o livro do Apocalipse inteiro, escrito em rolo, ele vai dar um rolo de mais ou menos 5 metros. Então era uma tarefa desgastante para João escrever tudo que ele visse. Mas ele deveria escrever o que ele visse e mandar para as 7 igrejas. Versículo 11, elas são listadas, nós já dissemos quais são essas igrejas. Nós dissemos na última exposição, irmãos, que nós não devemos entender que a igreja nessa época tivesse apenas 7 comunidades. 7 é um número simbólico na cultura judaica, traz a ideia de totalidade. Por isso que em Apocalipse você sempre vai ver 7. 7 visões, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 selos. A ideia é de completude. Havia muito mais igrejas, mas essas 7 representam a totalidade do povo de Deus nessa época. Então a voz de trombeta fala ao apóstolo João fora do corpo e diz: o que você vai escrever agora, registre em livro e você vai enviar para as 7 igrejas. O restante do texto, irmãos, nós podemos dividir em 2 partes. Do versículo 12 até o versículo 16, nós temos a visão. Nós temos o que João vai ver nesse dia do Senhor. E dos versículos 17 até 20, a reação do apóstolo ao que ele vê e a explicação que Jesus Cristo dá acerca daquilo que João, o apóstolo, viu. Antes de entrarmos, irmãos, na exposição dessa parte do texto, permita-me só destacar aqui que é interessante perceber que a palavra de Deus veio a João no dia do Senhor, no domingo. E, meus irmãos, o texto não diz aqui, mas eu gosto de pensar que João deveria estar fazendo aqui a sua devocional. Ele estava preso, ele não estava com a igreja, então ele não podia cultuar juntamente com o povo de Deus. Mas eu gosto de pensar que João deveria estar fazendo a sua devocional. Talvez ele até estivesse pensando nas 7 igrejas, orando, intercedendo por elas, quando Jesus Cristo busca João para lhe dar uma visão. Isso, irmãos, deve ficar de lição para nós. Não da maneira como nós vemos aqui, mas o dia do Senhor, irmãos, o domingo, é o dia em que Deus, semelhantemente ao que acontece aqui, nos busca, não através de uma visão, mas no culto, no ajuntamento solene. É o dia em que Deus nos busca para falar conosco com poder, como se fosse uma voz de uma trombeta. Por isso, irmãos, valorizemos o dia do Senhor. Apocalipse aqui 1:10 é um dos textos que nós usamos para mostrar que o sábado não é mais o dia de descanso dos cristãos, mas o domingo. Esse é o dia do Senhor, em que Deus busca o seu povo e quer que o seu povo se reúna para falar com o seu povo. Vamos olhar para o texto então agora, irmãos, a partir do verso 12, e vamos ver aqui a visão, o que João vê nesse dia. Ele diz que havia ouvido uma voz por trás de si,
E essa voz de trombeta desperta a sua curiosidade e João então se vira. Ele se volta para ver quem falava com ele. E o texto vai nos dizer, irmãos, que João vê uma visão, ele contempla uma visão composta de duas partes. Primeiro, João vê 7 candelabros de ouro. A palavra candelabro aqui no grego, ela também pode ser traduzida como castiçal ou como candeeiro. Essa mesma palavra foi usada por Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando ele disse que a lâmpada deve ser colocada no velador. Velador ali é a mesma palavra para candelabro aqui. Candelabro, castiçal ou candeeiro, irmãos, era um suporte cilíndrico sobre o qual se colocavam lamparinas de azeite para iluminar determinada localidade. Mas perceba, e eu quero que você preste atenção a isso, que João não traz nenhuma descrição desses candelabros. João não diz como eles são. Ele não nos diz aqui no texto qual era a aparência desses castiçais. E isso acontece, irmãos, porque, apesar de João perceber que havia 7 candelabros, ele não presta atenção neles. A visão do apóstolo é atraída pelo segundo elemento da visão, que é a pessoa que está entre os 7 castiçais. Essa pessoa, sim, vai ser descrita em detalhes, não os castiçais. E, meus irmãos, o que João diz, verso 13, atente para o texto, é que ele vê alguém como filho do homem. Versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Essa expressão, irmãos, ela não é usada de maneira casual. João não emprega essa expressão aqui sem intenção alguma, mas ele quer identificar a figura que ele vê com a figura do Antigo Testamento. Eu peço que você abra a palavra de Deus aí, por favor, sem desmarcar o texto de Apocalipse, no livro do profeta Daniel. Caminhe comigo aí para Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto aqui, que é de onde João retira a ideia de filho de homem. Daniel, capítulo número 7, versos 13 e 14. Vamos ler juntos? Todos os irmãos encontraram? Amém? Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Leamos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja que Daniel, nas suas visões, ele também viu o Filho do Homem. E perceba que na visão de Daniel, o Filho do Homem é uma figura divina. Ele está junto ao ancião de dias, que é uma forma de tratar a eternidade de Deus. O Filho do Homem está do lado do ancião de dias. E aqui você já começa a entender quem é o Filho do Homem. Alguém que está à direita de Deus. Veja que no relato de Daniel, irmãos, o Filho do Homem é alguém que vive com Deus, com o ancião de dias, e que tem poder e autoridade eternos. Ele tem domínio eterno. E é exatamente essa figura que João também vê aqui em Apocalipse, capítulo 1. Volte ao texto aí de Apocalipse 1, versículo 13. O Filho do Homem, na visão de João, está com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então ele veste roupas talares. O que é uma veste talar? É uma veste, é um vestido, na verdade, uma túnica que desce até os pés. É aquela roupa que José usava, que ele ganhou do seu pai, Jacó, uma túnica, uma veste talar, que desce até os pés, e no seu peito ele vestia um cinto ou uma cinta de ouro. A imagem, irmãos, que nós temos aqui é a imagem do sumo sacerdote. Lá em Êxodo, capítulo 28 e 29, nós vemos que o sumo sacerdote, ele vestia uma veste talar, e ele também tinha um cinturão de ouro. O que João vê aqui, meus irmãos, é o Filho do Homem, Deus,
que agora assumiu a posição de sumo sacerdote. A figura que João vê aqui é ao mesmo tempo Deus, o Filho do Homem, e homem, o sumo sacerdote. Ele é o mediador divino humano. E, meus irmãos, até pelo uso que Jesus Cristo fez desse título, Filho do Homem, nós devemos entender aqui que a imagem que João vê é a imagem de Jesus Cristo. É a imagem de Jesus, o Messias, no seu estado de exaltação. Essa imagem, ela vai ser detalhada entre os versículos 14 e 16 do nosso texto. Aqui João vai trazer detalhes sobre o homem, o Filho do Homem que ele vê. E antes de nós entrarmos, irmãos, nesses detalhes, é bom que nós digamos que nós não devemos entender esse texto como uma descrição literal acerca de como Jesus Cristo é. Na última exposição, nós dissemos que o livro do Apocalipse é um livro de linguagem pictórica, ou seja, de imagens, e um livro simbólico. Então você não deve entender que Jesus Cristo, como agora no céu, ele é realmente assim, né? Cabelo branco, olhos de fogo, uma língua de espada. Jesus não é realmente assim. E nós não vamos ser assim quando chegarmos no céu, irmão. Você não vai ter língua de espada, tá certo? Essa é uma visão simbólica. Um comentarista presbiteriano, ele disse o seguinte: o retrato aqui não é para ser desenhado a craião e pincel. O nosso espírito não deve se deter no símbolo, mas naquilo que o símbolo representa. Então não pense que Jesus Cristo no céu, agora à direita de Deus, ele realmente é assim, tá certo? Mas essa é uma representação dos atributos de Jesus Cristo exaltado. Veja os detalhes. O texto diz a partir do versículo 14, que a sua cabeça e os seus cabelos são brancos como leve ou como lã, como neve ou como lã. Seus cabelos são brancos. A ideia, irmãos, é que Jesus Cristo é totalmente santo. Levítico capítulo 19, verso 32 diz: perante as cãs, perante os cabelos brancos, você vai se levantar. Nós devemos, irmãos, isso é uma lição que a gente precisa entender, respeitar quem tem cabelo branco. Isso era até uma expressão que o pessoal usava antigamente, né? Respeita meus cabelos brancos, né? O pessoal dizia antigamente. E essa é a ideia aqui, irmãos. Jesus Cristo é totalmente respeitável. Ele é totalmente santo. Outra característica, os seus olhos são como chamas de fogo. É uma representação do olhar perscrutador de Jesus Cristo, do seu conhecimento perfeito daquilo que está no coração do homem. Reparem no que Jesus Cristo vai dizer aí no capítulo 2, versículo 23. Vire a sua página aí. Veja aí, capítulo 2, versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei cada um segundo as vossas obras. Olhos de fogo é exatamente essa ideia. Jesus Cristo vê além das aparências. Ele sonda mentes e corações. Prosseguindo, os seus pés são de bronze, bronze produzido pelo fogo. A ideia, irmãos, aqui é a de que Jesus Cristo tem os seus pés sujos de bronze, porque ele pisa os seus inimigos e os destrói com fogo. Os seus pés ficam sujos com os restos dos seus inimigos, e a sua voz é como a voz de muitas águas. Veja, João estava numa ilha. Ele ouvia o tempo inteiro o som das muitas águas. Ele diz isso: a voz do Filho do Homem é como muitas ondas batendo contra uma pedra. É um barulho ensurdecedor. A ideia aqui, irmãos, é de que a voz de Jesus Cristo, ela se impõe com autoridade. É aquela pessoa que quando fala, todo mundo para escutar. Aquela pessoa que quando fala alguma coisa, todo mundo para, escuta a sua voz de autoridade e diz assim: é verdade o que fulano diz. Fulano sabe o que está falando. A voz de Jesus Cristo é assim. Ela se impõe porque o que ele diz é a verdade. No versículo 16, nós ainda temos mais alguns detalhes sobre a figura do Filho do Homem. Na sua mão direita, ele segura 7 estrelas. O sentido de 7 estrelas a gente vai ver mais na frente. Mas, irmãos, essa era uma imagem que aparecia nas moedas, em algumas moedas de Roma. Em algumas moedas, você tinha a imagem do imperador segurando 7 estrelas na mão. E as 7 estrelas eram um símbolo das 7 colinas da cidade de Roma.
Essa era uma figura do poder e domínio do imperador. João vê essa mesma imagem em Jesus Cristo. Ele tem domínio sobre o universo inteiro nas suas mãos. Esse Filho do Homem tem autoridade e ele é também um guerreiro. Perceba que o último elemento da visão é uma espada. Esse homem, o Filho do Homem, é também um homem de guerra. Ele maneja uma espada. Mas perceba, ele não maneja a espada com a sua mão. Vocês perceberam isso no texto? Na mão direita ele tem 7 estrelas, mas a espada não está na mão esquerda. Onde é que está a espada, irmãos? Sai de onde? Da figura do Filho do Homem? Da sua boca. A sua língua tem a aparência de uma espada. E o texto diz mais: uma espada de 2 gumes. Isso nos faz lembrar do que o autor aos Hebreus diz. A palavra de Deus é como espada na verdade é mais cortante do que a espada de 2 gumes. A palavra, aquilo que sai da língua. A ideia, meus irmãos, aqui é que Jesus Cristo, ele destrói os seus inimigos com a sua língua, com a sua palavra. Hoje pela manhã, o irmão Carlos Eduardo, na lição ali do discipulado da nossa amiga Silvia, falava como Deus criou o mundo com a sua palavra. E Jesus Cristo, ele destrói os seus inimigos com a sua palavra. Essa, irmãos, é a sua arma de guerra, é a palavra de Deus. Por fim, o último detalhe. João vai dizer, final do versículo 16, olha aí. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A palavra que é traduzida aqui como rosto, irmãos, não é a palavra que geralmente no Novo Testamento designa rosto ou face. Mas é uma outra palavra. Essa palavra, na verdade, tem o sentido de dianteira, ou face, ou aparência. Tá certo? Então, não era apenas o rosto de Jesus Cristo que brilhava como o sol, mas era toda a sua dianteira. João diz que olhar para Jesus Cristo, para o Filho do Homem, era como olhar para o sol na sua força. Era como tentar olhar para o sol ao meio-dia. João conseguiu ver esses detalhes, mas com muita dificuldade. Porque quando ele se virou para ver esse Filho do Homem, ele percebe que era algo difícil de olhar, porque se tratava como o sol ao meio-dia. Irmãos, essa é a imagem, então, do Filho do Homem que João vê. E a sua reação, irmãos, não poderia ser outra. Veja o versículo 17, parte inicial. Quando vi o Filho do Homem, caía a seus pés como morto. Quando vi o Filho do Homem, caía a seus pés como morto. João, ele cai no chão, ele desfalece como se estivesse morto ao ver Jesus Cristo. E pelo que Jesus diz a João, no versículo 17 ainda, nós depreendemos que João caiu tomado de medo. Veja o que Jesus diz. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Então, João temeu, teve medo. Tanto é que Jesus tem que dizer, não temas. Essa, irmãos, era uma reação apropriada para se ter diante de Jesus Cristo glorificado. No Antigo Testamento nós vemos também que os profetas, eles caíam de medo diante de Deus quando viam o Senhor. Isaías, Ezequiel, Daniel tiveram essa mesma reação. A gente lembra muito bem, quando o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando ele, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor, quando ele viu que as abas de suas vestes cobriam o templo e que até os serafins, com 2 de suas asas, cobriam o rosto, ao passo em que Isaías viu o Senhor, qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, estou morto. Irmãos, essa é a reação correta de alguém que vê o Senhor. Deus não permitiu que Moisés visse o Senhor, para que ele não caísse morto. Ele permite que Moisés visse apenas como que as costas. Veja que agora João vê o contrário do que Moisés viu. Moisés viu as costas. João é permitido ver a fronte de Deus. E a sua atitude é correta, irmãos. Esse texto aqui, não sei quantos dos irmãos lembram, mas ele foi matéria-prima de uma música que foi feita 15 ou 20 anos atrás, que falava sobre esse texto. E era uma música bem alegre, bem descontraída. Não sei quantos dos irmãos lembram dessa música, né?
falava ele vem saltando sobre os montes. Mas, irmãos, a reação de João não foi de alegria ao ver o Filho do Homem, mas foi, na verdade, irmãos, de espanto. Muitas vezes, irmãos, nos falta essa reação diante de Deus. Muitas vezes nós pecamos, irmãos, porque nós não olhamos para Jesus Cristo da forma que João vê aqui. Nós perdemos muito desse espanto diante da figura de Deus. Um exemplo disso, nós perdemos essa figura de espanto no culto. Às vezes nós nos comportamos, irmãos, de maneira irreverente. Nós rimos, nós conversamos no culto, às vezes, em alguns momentos. E muito disso, irmãos, parte do fato de que nós não lembramos que estamos diante da terrível imagem de Deus, espiritualmente falando. Eu lembro que quando eu era criança, irmãos, quando eu ia lá para a igreja da Jurubeba, onde meu avô, igreja que ele plantou, inclusive, e onde ele congregava, no presbitério da igreja, em cima, tinha umas letras penduradas assim, naqueles cordões de nylon, mais ou menos nessa altura aqui assim, nesse ponto. E eu nunca vou esquecer do que é que estava naquelas letras ali. Dizia, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Irmãos, vir à igreja, vir ao culto no dia do Senhor, é preparar-se para se encontrar com o Filho do Homem no refúgio da sua glória. Por misericórdia dele, ele não permite que nós tenhamos a mesma reação de João. Mas, irmãos, que isso não diminua a nossa reverência, o nosso espanto em sabermos que nós estamos diante do Senhor. Amém, irmãos? Que nós nunca percamos o espanto diante de Deus. Que vir para a igreja, nunca, no domingo especialmente, nunca se torne algo trivial. Veja, irmão, se a gente tiver isso em mente, a gente vai mudar algumas coisas. A gente vai chegar na hora do culto, por exemplo. Nós vamos ser pontuais. Porque, irmão, chegar atrasado na hora do culto é deixar o Filho do Homem esperando por você. Não é comigo que você vai se encontrar, não é com o missionário, é com o Santo de Israel na sua glória que nós nos encontramos. Primeira parte do texto, então, irmãos, traz a visão que João teve, mas agora nós temos a reação do profeta e também a explicação que Jesus Cristo vai dar das coisas que João viu. Nós já vimos, então, versículo 17, que João caiu como morto. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele vai consolar o apóstolo. Eu peço que os irmãos leiam, somente a congregação, por favor, novamente, versículo 17 até o versículo de número 20. Só os irmãos, leiam, por favor. Até o verso 19. Até o verso 19, até aqui. Veja, irmãos, João havia caído como morto. Ele agora pensava que iria de fato morrer porque viu o Senhor. Você veja que coisa, né, irmãos? Ele pensou que o Senhor o visitou para matá-lo. As coisas vão mudar. O Senhor o visitou, na verdade, para que ele escrevesse o último livro bíblico. Mas inicialmente ele pensa que Deus o visitou para matá-lo, né? Ele cai como morto. Mas Jesus Cristo vai consolá-lo. Ele faz isso com algumas coisas. Primeiro, ele toca o apóstolo João, e note que João vai dar um detalhe importante aqui. O Filho do Homem toca João com a mão direita. Daqui a pouco a gente volta para isso. Com a mão direita, a mão que ele segurava as 7 estrelas. E além disso, o Filho do Homem diz, não temas. João estava com medo. E agora, irmãos, Jesus ele continua as suas palavras dizendo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, irmãos, ele resume aqui a sua obra vicária de redenção. Algo que deve chamar, irmãos, a nossa atenção é o fato de que Jesus diz no versículo 18, estive morto. Compare isso com o versículo 17, o texto diz que João caiu como morto.
E agora, no verso 18, Jesus diz: estive morto. Em outras palavras, queridos, Jesus quer se colocar no lugar do apóstolo João. É como se ele dissesse: olha, João, a posição em que você está, de sentir-se morto por causa dos seus pecados e por estar na minha presença, eu estive assim. Eu assumi os pecados seus e eu efetivamente morri diante da presença de Deus na cruz do Calvário, mas ressuscitei. Estou vivo pelos séculos dos séculos. É por isso, irmãos, que no versículo 17, Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último. A gente já viu isso no versículo 8, quando Jesus foi chamado de Alfa e Ômega. E aqui ele repete isso: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que começou a obra da redenção e a concluir. E porque eu morri, estive morto e agora estou vivo pelos séculos dos séculos, verso 18, parte final, eu tenho as chaves da morte e do inferno. A ideia de possuir chaves, irmãos, é a ideia de ter controle. Jesus diz que ele tem controle exatamente sobre a morte e sobre o inferno. Ele menciona aqui os nossos inimigos. Inimigos esses, irmãos, que têm a sua força na lei, no pecado. Paulo diz isso: onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E o argumento do pecado é a lei. Jesus Cristo morreu, irmãos, e agora ele tem o controle da morte e do inferno, das consequências do pecado. Jesus está dizendo ao apóstolo João: você não precisa ter medo de morrer, porque eu morri no seu lugar. Você não precisa temer a morte, porque eu tenho o controle sobre a morte e sobre o inferno. Veja, irmãos, antes que nós tenhamos certeza da salvação, é preciso ter terror pelos próprios pecados. A gente só pode ter certeza da salvação e conforto, porque Jesus nos salvou, quando antes nós temos terror por causa dos nossos pecados. É quando o homem se vê desesperado diante da morte e do inferno, que Jesus se apresenta diante dele e diz: eu morri, para que você não tenha medo da morte e do inferno. Mais ainda, verso 19, além de não morrer, porque Jesus morreu por ele, João é comissionado a continuar o seu ministério apostólico. Veja o verso 19, nós já lemos, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. João, não apenas você não vai morrer, não apenas você está justificado dos seus pecados, como Isaías, quando pensava que ia morrer, foi justificado dos seus pecados, mas eu te chamo e te comissiono para ser apóstolo, para continuar apóstolo e escrever o livro do Apocalipse. Irmãos, nós líderes, pastores, obreiros, presbíteros, nós em muitos momentos, irmãos, nos sentimos incapacitados para o ministério. E às vezes esse senso de incapacidade vem por coisas externas, como era o caso de João, que estava exilado na ilha de Patmos, mas também pela consciência dos nossos pecados. Aqui nós aprendemos uma verdade, irmãos, que deve ser reconfortante para nós. A certeza da nossa vocação começa na certeza do nosso perdão. Pessoas comissionadas por Deus para servir na casa do Senhor são aqueles que primeiro entendem que foram perdoados dos seus pecados e que são chamados por Deus para pastorear a igreja do Senhor, não porque não têm pecado, mas exatamente como pecadores perdoados. Um bom pastor, irmãos, um bom obreiro, um bom presbítero, é antes de tudo um bom justificado, alguém que entende que foi perdoado dos seus pecados. João pensava que ia morrer, mas ele é perdoado e comissionado para o seu ministério. Veja como o texto parece com o texto de Isaías. Isaías pensava que ia morrer, foi justificado e termina sendo comissionado para pregar a Israel. A mesma coisa acontece com o apóstolo João. E o último versículo, irmãos, traz a explicação de Jesus Cristo quanto aos elementos que ainda não foram explicados, que são as estrelas na mão de Jesus Cristo e os 7 candeeiros. Vamos ler juntos? Todos juntos o versículo número 20? Leiamos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus Cristo aqui então vai fechar essa parte do texto
explicando a João o sentido dos outros elementos. O Filho do Homem a gente sabe, é Jesus Cristo. Faltam dois: as estrelas na mão de Jesus e os 7 candeeiros no meio dos quais ele está. E Jesus começa a explicar, então, as 7 estrelas que foram vistas na mão direita de Jesus são os anjos das 7 igrejas. Irmãos, existe muita discussão sobre o que é que isso significa. O que são os anjos das igrejas? Algumas denominações, principalmente pentecostais, acreditam que anjo aqui é literal. Ou seja, cada igreja tem de fato um anjo como Gabriel, como Rafael, ou qualquer outro, que é designado para cuidar daquela igreja. Um anjo mesmo, um ser angelical. Outras pessoas vão encontrar nesse texto aqui base para a doutrina do anjo da guarda, especialmente católicos romanos. Mas, irmãos, de maneira geral, na igreja protestante, nós entendemos que anjo aqui não é um ser angelical. E a questão aqui é que a palavra grega, que é traduzida como anjo, a palavra angelos, ela tanto significa anjo como significa mensageiro. A palavra angelos significa tanto anjo quanto mensageiro. E essa é a ideia, irmãos. Anjo aqui é a pessoa encarregada de transmitir a mensagem, é o pregador. Em outras palavras, é o pastor. Tanto é que nas cartas do Apocalipse, que a gente vai começar a ver na próxima oportunidade, toda carta termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, essas cartas deveriam ser pregadas como uma mensagem nas igrejas. Então, anjo aqui, muito provavelmente, são os pastores das igrejas. Eles estão na mão direita de Jesus Cristo. Qual é a ideia aqui, irmãos? Os pastores, os presbíteros, que são a mesma coisa, nós entendemos assim, os mensageiros, os obreiros, aqueles que cuidam do povo de Deus, são como estrelas na mão direita do Senhor. Eles são estrelas. E o sentido aqui não é de que eles são celebridades. Muito embora muitos obreiros e muitos pastores hoje em dia queiram ser celebridades, mas isso está errado. A ideia de o pastor ser uma estrela é a ideia de o mensageiro ser alguém que reflete a luz de Jesus Cristo. Veja, o Filho do Homem, ele brilhava como o sol, e o pastor é como uma estrela, um sol menor. Ele deve refletir a glória, o fulgor do Filho do Homem. E ele está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é um embaixador de Cristo, enviado por Jesus Cristo. Mas ele também está protegido nas mãos de Jesus Cristo. E note o detalhe que nós falamos antes. Quando Jesus Cristo foi consolar o apóstolo João, ele tocou João com a sua mão direita. A mão onde estavam as estrelas. Veja que claramente Jesus Cristo quer mostrar a João que ele, como apóstolo, era uma estrela de Jesus Cristo na sua mão. Irmãos, nós que cuidamos do povo de Deus, pastores, presbíteros, obreiros, devemos ter a certeza de que nós estamos protegidos e comissionados pela mão de Jesus Cristo. E o último elemento são os 7 candeeiros. Veja aí a parte final do verso 20. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 igrejas do versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Candeeiro, irmãos, candelabro, no Antigo Testamento era um símbolo de Israel. Você tinha candeeiros tanto no templo quanto no tabernáculo. E esse símbolo é transportado para o Novo Testamento. A igreja é como um candeeiro, é como uma lâmpada. Aliás, Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Candeeiro, lâmpada, luz. A ideia, meus irmãos, é que a igreja deve refletir a luz de Jesus Cristo. Veja a ideia aqui. Jesus Cristo é o sol, os pastores são as estrelas e as igrejas as lâmpadas. O pastor deve transmitir a luz de Jesus Cristo para a igreja, a fim de que essa igreja transmita para o mundo essa mesma luminosidade. E, irmãos, com essa imagem, finalizando aqui, nós temos a aplicação para as igrejas daquilo que João experimentou. João conta a sua experiência diante do Filho do Homem, para que as igrejas entendessem que essa era a mesma experiência delas. Perceba, assim como João
não foi fulminado na presença do Filho do Homem. Assim aconteceu com os candeeiros. Veja o versículo 13 de novo. Jesus está no meio dos candeeiros. Ele anda no meio das 7 igrejas. Por que ele não destrói essas 7 igrejas? Porque assim como o apóstolo João, elas também foram perdoadas. Assim como João, elas foram perdoadas e podem estar na presença de Jesus Cristo, à semelhança do autor. Vejam, irmãos, que essas igrejas aqui, elas vão ser criticadas pelo seu pecado. Éfeso, por exemplo, a primeira igreja, Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Pérgamo, vai ser dito: vocês toleram as obras dos nicolaítas. Outra igreja vai ser dito: vocês são mornos, eu estou a ponto de cuspir vocês. Mas vejam, irmãos, que para todas essas igrejas, Jesus traz essa repreensão, não como inimigo, mas como alguém que anda no meio delas. Elas foram, irmãos, perdoadas pelo Filho do Homem e por isso estão diante dele, porque foram compradas pelo sangue que ele derramou. É por isso, última coisa agora, que João se apresenta da forma como ele se apresenta no verso 9. Volte aí para o versículo 9. Veja como João se apresenta. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. A palavra companheiro aqui, irmãos, é a palavra, tem o mesmo raiz da palavra koinonia, de onde nós trazemos a palavra comunhão, que é o significado da palavra koinonia. João diz: eu sou companheiro, eu estou em comunhão com vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Nós sofremos juntos, nós trabalhamos no reino de Deus juntos, nós perseveramos aguardando a volta de Jesus Cristo juntos. Por quê? Porque o apóstolo está em comunhão com a igreja? Porque tanto o apóstolo quanto a igreja foram perdoados. E tanto o apóstolo como as igrejas podem agora estar na presença eterna do Filho do Homem. Irmãos, eu gostaria de encerrar então a nossa exposição do final do capítulo 1 de Apocalipse, trazendo 3 aplicações para a nossa vida diante do que nós vimos hoje. Primeiro, irmãos, nós devemos perceber aqui que Jesus Cristo, apesar de expressar aprovações e desaprovações para com as igrejas, ele faz isso na posição, ele faz isso como alguém que não ignora que essas igrejas foram perdoadas por Jesus Cristo. Ele faz isso, irmãos, como alguém que está em comunhão com as igrejas. Nós, irmãos, jamais devemos deixar de considerar que a igreja, apesar dos seus defeitos, foi perdoada por Jesus Cristo. Vive na presença de Deus. Jesus Cristo não vai falar com essas igrejas como um inimigo, como juiz, mas como alguém que está do mesmo lado que as igrejas estão. Irmãos, muitas vezes, muitas pessoas, depois de um tempo de evangelho, saem da igreja e dizem assim: aquela igreja não dá mais para mim, eu não caibo mais ali. Mas perceba que Apocalipse 1 nos mostra que nem mesmo Jesus Cristo faz isso. Jesus não se retira do meio das 7 igrejas, apesar de ser santo. Ele não diz assim: essas igrejas não dão mais para mim. Ele permanece no meio das 7 igrejas. Isso serve de lição para nós, irmãos. Podem acontecer coisas que nos desagradem, mas a gente não deve sair da igreja, porque nem mesmo Jesus Cristo, seu dono, rejeita essa igreja. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos notar que as exortações que Jesus Cristo traz provêm de alguém que conhece a igreja por inteiro. Veja, lembre-se, o Filho do Homem caminha no meio dos castiçais de ouro. Ele conhece as virtudes e os defeitos da sua noiva, e ele conhece de forma experiencial, no contexto de um relacionamento pactual. Isso deve nos levar, irmãos, à mais alta reverência. Ao nos reunirmos para cultuar, nós fazemos santa festa na presença dessa pessoa impressionante e cheia de poder e autoridade. Quando ele nos adverte, irmãos, nós deveríamos sentir o mesmo terror que João sentiu aqui, porque Jesus Cristo conhece perfeitamente as nossas faltas. Quando Cristo fala conosco, irmãos, quando ele, através dos seus anjos, através dos seus pastores, dos mensageiros, quando ele nos adverte, nós deveríamos levar isso a sério, porque é o Filho do Homem
a figura impressionante de Apocalipse 1, que fala conosco. Por último, nós devemos perceber, irmãos, como a presença do Filho do Homem com as igrejas deve trazer encorajamento. Apesar das tribulações, das perseguições, o Filho do Homem continua no meio das 7 igrejas. Um pastor presbiteriano chamado Charles Erdman, ele diz assim: a visão, por conseguinte, que serve de introdução às cartas dos capítulos 2 e 3, retrata vividamente a presença de Cristo vivo com a sua igreja em toda parte e através de todas as eras. Tomando-se na devida consideração a sua gloriosa presença, o resultado só pode ser mais pureza e mais lealdade, mais firmeza e perseverança heróica no meio de toda a tribulação e desastre que o Apocalipse revela. Nós nunca devemos esquecer, irmãos, que no meio da igreja do Senhor está o Filho do Homem, aquele que é totalmente poderoso, cheio de santidade. Isso deve nos levar, irmãos, à perseverança, à busca pela santidade, levando em consideração diante de quem nós estamos. Que o Senhor, irmãos, permita e nos dê sempre a consciência de que, de fato, a igreja do Senhor, nós estamos sendo observados de frente pelo Filho do Homem, pelo Senhor Jesus Cristo. Que isso seja para nós tanto encorajamento, como também reverência, temor e tremor. Nós estamos sendo, irmãos, observados pelo Filho do Homem. Que isso nos traga encorajamento, mas também reverência, santo temor diante do Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.